Fala galera, sejam bem-vindos ao Coffee Beat, seu update diário de tecnologia. Meu nome é Kevin Jesus. Milton Câmara, e aí galera, tudo bem? E aí Kevin, empolgado aí Cara, com esse episódio de estreia? olha, eu tô mais do que empolgado. Primeiro, eu tô muito feliz de estar aqui com você, tá? É um marco assim impressionante. Depois de tanto tempo off na internet, voltar a dar as caras aqui, ainda mais com um parceiro como você, cara, eu tô extremamente feliz, tá? Show de bola. É isso aí, galera. A gente tá fazendo aqui esse episódio de estreia, né? Teremos diversos convidados aqui conosco, então aquela frase de lei, não se esqueçam de curtir aqui o vídeo, compartilhar com os amigos, se inscrever no canal, principalmente agora que é muito importante pra gente, né, que tá começando. Exatamente. Então, Ó, ativar o sino de notificação aí, eu não sei se ainda tá rolando isso no YouTube, né? Deixa um comentário aí também, participa com a gente aqui, interage, tá? Bom, isso. vamos lá então, né? Vamos começar aqui. Acho que o primeiro passo aqui é a gente se apresentar para todo mundo, né? Algumas pessoas que já vão chegar aqui no canal já conhecem a gente, ou conhece o Milton, né? Para quem não tá chegando, então vamos lá. Eu queria te entrevistar, eu queria ter essa honra, né? Que pra mim é uma honra fazer isso daqui, né? Então vamos lá, cara. Conta um pouquinho da sua história aí, Milton. Como é que você chegou na tecnologia? Minha história é longa. Cara, você é o quê? Você é back-end, né? Mas você faz infra. Sou tudo. Você é tudo, né? Você tá aí pau pra toda obra. Tá dando dinheiro, você tá envolvido, né? Comecei com tecnologia na época que a gente tinha que desenvolver front, fazer back-end. Então, assim, eu tenho um pouco de conhecimento. É claro que eu não acompanhei essa parte de front-end, tipo, depois que as equipes se dividiram, né? Mas eu comecei a trabalhar com tecnologia mais ou menos com 14 anos de idade. Então, Caraca. Você tem? 37. 37. Você fundou a internet, né? Você trouxe o primeiro cabo de fibra ótica aqui pro Brasil. Foi você que trouxe nas costas, né? Cara, foi engraçado, assim, como que eu entrei na tecnologia. Eu morava no Colégio Adventista, no IAN. Inclusive tem um amigo meu aqui que daqui a pouco vai estar aí com a gente. Você morava ou você estudava lá? Estudava, é um colégio, né? Sim. E a gente tava participando de um programa lá, nem lembro de que era, e alguém pediu pra alguém fazer um site. Então a gente falou, não, a gente faz e não sei o que e tal. E aí esse meu amigo, o Paulinho, ele já tinha um pouco de noção e aí a gente começou a fazer as coisas juntos. Pra você ter ideia, eu lembro até hoje, o primeiro site que eu fiz era uma imagem dentro de um HTML. Era aquele map, né, que tinha... Não, nem tinha map, eu nem sabia o que era isso. Aqueles cliques, né? Que lembra que naquela época a imagem, você fazia os links por map da imagem, né? Exatamente, mas eu não sabia ainda o que era isso. Eu simplesmente criei uma imagem gigante e coloquei dentro do... Você fez na onde? Fez no Paint? Não, eu fiz no Fireworks, você lembra dessa Nossa, ferramenta? no Fireworks? Cara, eu já mexi muito com Fireworks, cara. O Fireworks era do pacote Macromedia. Era da Macromedia. Não era da Adobe ainda. Era da Macromedia. Era pacote Macromedia, é era verdade. Fireworks, Dreamweaver, aí tinha o Flash. Nossa, é verdade, tinha o Flash. Flash Actions também, né? Que era a parte de programação. Action Script e tudo mais. Nossa, cara. E aí eu fui ali evoluindo, procurando, aí eu entrava bastante naqueles sites Script Brasil, iMaster. Mas como é que era? Você ia no Google, pô, como fazer site? Como é que você... Não, mano, a gente, tipo... o Dreamweaver, ele tinha ali vários snippets prontos. Não, mas vamos voltar umas casinhas antes daí. Fui aprendendo na marra. Tipo assim, pô, surgiu uma ideia lá, precisamos fazer um site. Beleza. Mas você já tinha um computador, você já... Aquela época da internet de escada lá, aqueles monitorzão gigante. Você já tinha um computador, você já estava envolvido nisso? Já, eu tinha um computador, o primeiro computador que eu ganhei foi da Metron, você lembra dessa marca? Não, eu sou mais novo, eu tô mais eu nasci uns anos depois disso daí. Eu lembro até hoje do computador o primeiro que eu tive era da Metron, 128 de RAM e HD de 10 GB. Nossa. Mas dava pra fazer bastante coisa, dava pra fazer bastante coisa. E aí, assim, quando eu ganhei meu computador, eu
assim, meu foco principal era em conhecer tecnologia, assim, eu não gostava muito de jogar e tal. Você queria entender como é que funcionava, né? Exatamente, mexendo naquelas coisas de hacker, aí você, tipo, olhava ali aqueles tutoriais ali que vendia na banca, aí os caras ensinavam a hackear, né, tipo, acessar um FTP, tá ligado? Tipo, mano, não tem nada a ver de hackear. Caraca, velho. Essa época eu confesso que eu não peguei esses pequenos detalhes, assim, né? Tipo, de banca, de jornal, ter essas... Nunca então. tinha visto isso, não. E aí, assim, meu interesse surgiu a partir disso, né? Eu jogava alguma coisinha ou outra, mas meu foco principal mesmo era aprender a mexer com tecnologia. Eu não sabia o que exatamente ainda que eu ia fazer. E aí surgiu essa oportunidade aí de criar esse site com meu amigo, a gente foi evoluindo. E aí o que eu fazia? Eu não sabia programar. Eu simplesmente sabia montar ali. Eu comecei a fazer front-end com Table. Com Table, na época é o que tinha também, né? Então, assim, a gente montava ali, já tinha uns presets no Dreamweaver. E o que eu fazia, por exemplo? Se eu precisasse fazer alguma coisa dinâmica, uma enquete, que na época se usava muito enquete, né? Tipo, aquelas enquetes que ficavam do lado direito ali das páginas. Eu não sabia programar. Então, o que a gente fazia? A gente pegava o código pronto lá no iMasters, lembra? O iMasters tem até hoje, né? Acho que o iMasters foi o fórum pioneiro de tecnologia. Eu não sei se é muita ousadia falar do mundo, assim, mas no Brasil, cara, o iMasters era a fonte principal de consumo de conteúdo de tecnologia, né? Exatamente. Tinha o Script Brasil, tinha vários. Aí o que eu fazia? Eu pegava os códigos e nessa época eu trabalhava com PHP, quer dizer, tava aprendendo PHP. Eu fazia um include no código, então assim, eu nem sabia como que funcionava aquilo por debaixo dos panos. Eu simplesmente pegava o código, embutia ali no site e já era, entendeu? E aí rodava, E aí rodava, às vezes não rodava, dá uns erros malucos lá, a gente, tipo, tinha que se virar pra poder fazer funcionar. E aí, assim, eu fui evoluindo, tal, dos 14, 15 e tal, fui aprendendo a fazer as coisas. Aí depois eu migrei pro ASP 3.0, usando o Dreamweaver ainda, já tinha algum... Aí eu comecei a entender um pouco a dinâmica. Então você já tava com o quê? 16 anos? Já tava programando já? Já ganhava dinheiro. Com ASP clássico, né? 3.0. Eu lembro dessa época aí do ASP clássico mesmo. Então eu já ganhava dinheiro. Mas tem um ponto importante que eu não ia seguir essa área. Eu estava envolvido com a música. Música? Eu estava envolvido com a música. Eu cheguei a fazer vestibular de música. Ia fazer faculdade de música? Ia fazer faculdade de música, lá na UFBA. E aí eu não sei, assim... Isso é natural de onde? De Teoflotone, Minas Gerais. Caraca, Teoflotone. Eu tenho família lá, cara. Tá bem longe, hein? É quase na Bahia ali, né? Bem... Divisa do sul da Bahia com Minas. É o norte de Minas ali, né? Nordeste. Ó, um abraço aí pra todos os mineiros aí, viu? Mas eu saí de lá muito cedo. Eu saí de lá com 12 anos de idade. Então, assim... Mas viveu bem ali, né? Minha infância toda. E aí eu fui morar lá do lado de Salvador, uma cidade que se chama Cachoeira. É onde que tem um colégio adventista. Tá. Foi eu e meu irmão. Então você estudou... Fiz da 8ª série ao 3º ano lá. Esse primeiro merge que você fez aí em tecnologia, você estava morando em Salvador. Do lado de Salvador, na cidade lá bem pequenininha. Na cidade próxima lá, né? Tá. E aí lá tinha galera de todo tipo, né? Tinha um cara que gostava de TI, tem um cara que gostava de música. Eu tava basicamente envolvido com música, então tocava na orquestra. Eu fiz conservatório de violino dos 13 aos 17 anos. Caraca, velho. Então, assim, eu tava pensando já em seguir a carreira de música. E aí, finalizando o 3º ano, eu fui pra Minas pra poder passar as férias. Eu encontrei um amigo meu lá, o Heider, que ele já morava em Mogi das Cruzes, estava fazendo engenharia elétrica. Uhum. E aí ele chegou pra mim e falou, cara, vamos pra São Paulo, velho. Falei, fazer o que lá, velho? Sei lá, vamos fazer engenharia elétrica. Ele já sabia que eu gostava de tecnologia e tal. Sim. Falou, vamos lá pra casa, você vai morar em casa e tal. Eu falei, demorou então. Aí, tipo, isso era um sábado, uma sexta. 2 brothers, vamos morar em São Paulo. Ele já morava aqui. Tá. E aí eu falei pra ele, demorou então, mano, eu vou. Aí cheguei pra minha avó, falei, vó, tô indo embora pra São Paulo. Aí, tipo, peguei, entrei no busão sábado e vim embora, velho. Meti o louco, sem nada, e vim parar aqui em Mogi das Cruzes, tá ligado? Caraca, lá em Mogi, ó, o Tauan de Mogi. E aí, Tauan? Pois é. Cheguei lá e, tipo, em Mogi e tal, minha avó me deu uma força pra poder, tipo, me manter e tal. Comecei a fazer engenharia elétrica na UMC. E, cara, nos 3 primeiros meses que eu já tava aqui, aí eu já comecei a trabalhar já como arrumei um estágio aqui no Campo Belo, lá em São Paulo, quer dizer. Então eu saía de Mogi todo dia, ia pro Campo Belo. Tecnologia.
Já trabalha, já com as... Aí você desistiu da faculdade de música. Aí eu já tinha desistido já da faculdade. Já foi pra São Paulo com outra ideia, já. E aí, assim, a minha prima que mora em São Paulo, a família dela também é de TI. Então, assim, isso meio que, tipo, me deu um... Foi conectando uma coisa na outra, Foi conectando uma coisa com a outra. Ela já falava que o primo dela trabalhava com desenvolvimento, ganhava bem, não sei o que e tal. O padrasto dela, a mãe dela também já trabalhava com TI. Então, eu me empolguei, entendeu? E aí eu cheguei em São Paulo, comecei a trabalhar numa agência como desenvolvedor. Isso aí você já tinha quantos anos? 17. Caraca, novo pra porra, velho. Tipo, antes de ficar maior de idade, você já tava trampando, já tava em São Paulo, já inserido no núcleo, já tinha influência da galera. Mas assim, não conhecia nada ainda, tipo, era moleque. Eu acho que nesse estágio eu ganhava 300 conto por mês, velho. Salário mínimo da época, mais ou menos? É, tipo isso. Mas assim, eu fiquei 3 meses nesse trampo. Na agência? É. E aí, assim, eu ainda não sabia programar de fato. Eu sabia fazer as coisas, pegar as coisas que estavam juntar, né? prontas e juntar e fazer o negócio funcionar, entendeu? Eu ainda usava o Dreamweaver. E aí, depois disso, eu fui pra uma outra empresa que eu arrumei... Ah, tem um ponto. Nessa transição de trabalhar em São Paulo, eu mudei de faculdade. Eu fui fazer Mackenzie. Continuar o curso de engenharia elétrica no Mackenzie. E aí, nesse meio tempo, eu arrumei um outro trampo. Aí que eu comecei a entender como que programava de verdade. Fazer if na mão, fazer else, ter estrutura lógica, fazer né? conexão com banco de dados, montar ali lógica. Até então eu não fazia nada disso. Eu simplesmente copiava as coisas, colava sem saber. Subir tudo no FileZilla ali, né? Transferir os arquivos. Exatamente. Então, assim, nesse segundo trabalho que eu comecei, assim, eu já comecei a ganhar mais. Tipo, eu saí tipo, de R$300 pra R$1.000. Então já era, na época, 2006. É louco, uma grana. 1.000 conto, era tipo, eu tinha 17 anos de idade, 18, era grana pra caralho. E mesmo assim ainda eu conseguia gastar tudo, tá? Cara, dinheiro é o seguinte, quanto mais você ganha, mais capacidade você tem de gastar. Exatamente. E aí eu comecei a conhecer de fato como que programava, tal. E aí, assim, depois dessa empresa aí eu passei, depois a gente vai falando aqui mais sobre isso. E aí minha carreira começou assim, entendeu? Tipo, quando eu era adolescente, vim pra São Paulo, aí comecei a me inserir no mercado de trabalho, e aí eu fui passando por várias empresas. Passei por essa agência, depois fiquei nessa outra empresa durante 1 ano e meio, que eu ia aprender de fato. Passei por algumas consultorias de tecnologia, e com 20, 21 eu já tinha passado por algumas consultorias, já tinha entendido como que funciona a dinâmica da programação. Comecei a ter contato com o .NET 2.0, e aí eu passei eu trabalhei na arquitetura, que era uma empresa... Isso aí lá pra 2010 já quase. 2007, 2008. 2008, né? 2008. Passei pela arquitetura, que é uma empresa de tecnologia que fica lá em São Caetano. Depois eu trabalhei em algumas outras consultorias. E aí... Quando eu tinha 20 anos, 21, eu tava meio paradão. Tava morando ali no centro de São Paulo, e aí um amigo meu falou assim, cara, o que você tá fazendo? Falei, velho, eu tô parado aqui, tô meio de boa. Falou, quer me ajudar aqui a dar manutenção aqui no sistema que eu tô fazendo? Falei, demorou, ali na República. Uhum. O Cláudio, inclusive, a gente se conheceu quando eu trabalhava na segunda empresa. Eu acho que eu lembro desse Cláudio, era aquela empresa, não sei se era de contabilidade. Lembra que eu fui uma vez lá eu fui, entre aspas, vender um serviço lá pra vocês de Headhunter. Era essa a empresa? Ah, não, essa aí eu vou chegar nela. Essa antes, você falou com o Diego. É que o nome não era estranho, né? Eu achei que já era naquele começo lá. Então, esse amigo Cláudio, ele tava prestando serviço pra aquela empresa que você foi. E aí eu entrei lá pra poder dar suporte nesse sistema, que era uma empresa de turismo, né? Que é a Hertz. Verdade, era turismo, né, e tal. Eu fiquei com contabilidade na cabeça, mas realmente era empresa de turismo, né? E aí, assim, aí eu entrei lá pra poder dar suporte nesse sistema, que era em PHP. Aí, tipo, eu já tinha mexido em PHP um tempo. E aí eu fiquei lá, tal. Esse meu amigo acabou saindo, entregando o sistema. E aí o dono da empresa falou, você não quer trabalhar aqui, tipo, pra poder continuar com o sistema? Eu falei, tá bom. Aí fiquei lá, tipo, uns 8, 9 meses. Aí eu fiquei de saco cheio. Falei, não quero voltar a trabalhar com PHP. Aí eu fui trabalhar na Diebold, que é aquela empresa que faz caixa eletrônico, fazia urna eletrônica na época. Caraca. Aí eu fiquei lá um tempo.
eu voltei de novo pra Hertz. Aí quando eu voltei... Isso já era... 2008, 2009. Aí quando eu voltei, eu já voltei com a intenção. Eu não vou trabalhar mais com aquele sistema, eu vou refazer tudo do zero. Vou jogar fora e fazer de novo. Só que eu não podia chegar e falar isso pro dono, né? Porque senão ele fala, cara, eu paguei 200, 300, nem sei quanto que ele pagou pra poder fazer isso, você vai jogar fora meu sistema? Cara, eu cheguei lá, comecei a dar manutenção no sistema, peguei todos os problemas. Tinha um amigo meu, Carlos, que na época eu tinha 20 anos, ele tinha 55 anos. Tipo, um amigão, assim, tipo, me ajudou em várias coisas, assim, entender como que funcionava a dinâmica ali da operação do turismo. Inclusive, ele faleceu faz uns 5 anos. Mas, assim, foi o cara que meio que... Foi seu mentor. Que me ajudou a fazer as coisas funcionarem, entendeu? Ele não era de tecnologia, só que ele já trabalhava com turismo há 30, 40 anos. Ele conhecia o negócio na palma da mão, né? Exatamente. Aí eu cheguei pra ele e falei, Carlão, o que a gente faz pra poder melhorar isso? Ele falou, então bora, você quer fazer? Eu falei, vamos. Aí a gente ficava, tipo, trabalhar, acabava o trampo 6 horas da tarde, ficava até 10 horas da noite, 11 horas da noite, ia pro boteco lá do lado do trabalho, tomava várias cervejas, depois voltava pro escritório. Eu via, voltava com a cara vermelha, vamos trabalhar agora, vamos trabalhar. E aí a gente ficou nessa, cara, por mais ou menos 6 meses, 1 ano, até que o negócio ficou pronto, tipo assim, tipo um MVP, vamos se dizer. E aí a gente chegou e começou a usar assim meio que tipo só entre a gente. E aí tipo o negócio começou a se espalhar pela empresa. E aí todo mundo quis entender o que era tal. Então tipo assim, você manteve o sistema que tava, você fez tipo um lab ali à parte, sem ninguém saber, só o como é que é o nome dele? Meu amigo Carlão. O Carlão, só o Carlão. O cara você chegou pro Pio, né? Como se fosse hoje em dia, né? Você chegou pro Pio e falou, cara, vamos reconstruir. E aí vocês fizeram a parte, quando já tava rodando, vocês apresentaram pra galera. Exatamente, a gente começou a mostrar e tal. E aí, tipo, o dono da empresa ficou, tipo, super interessado, mas ele ainda não tinha segurança que aquilo ia funcionar e tudo mais, tal, né? Enfim, a gente conversou, tal, o negócio, tipo, deu certo. A empresa, tipo, gostou, porque, assim, o principal de um software não é o software ser muito bom. Os usuários precisam comprar aquela ideia, Exatamente. Porque se o usuário não comprar aquela ideia... Esquece. Então, assim, esse é o ponto principal. Você pode ter o melhor sistema. Se as pessoas que não estão utilizando aquele sistema não comprar aquela ideia, meu, não existe software bom, né? Exatamente. E aí minha carreira aí começou, tipo... a gente começou a montar uma equipe de desenvolvimento lá na Hertz e tal. E aí o sistema foi evoluindo, montamos equipe, né? E aí eu tive que aprender várias coisas. Demorou pra eu poder virar chave, porque assim, tipo, eu era moleque, eu tinha 20 anos de idade, entendeu? Eu queria saber de programar, ficar isolado ali dentro do meu mundo, não queria falar com ninguém, não queria que ninguém enchesse meu saco, só queria ficar programando. E as pessoas falando pra mim, Tom, você precisa mudar, cara, você precisa, tipo... Personalidade, né? Você precisa, tipo, agir como um líder, Mas assim, eu demorei muito pra poder mudar, virar essa chave, entendeu? Não é fácil, né? Você, tipo, gerenciar outras pessoas, lidar com outras pessoas. E assim, tipo, eu fiquei lá durante 13 anos, 13 ou 14 anos. Velho, eu lembro que quando eu cheguei, pra contextualizar pra galera, né? Teve um período que eu já conhecia o Milton, né, e tal, e aí ele me chamou lá, que ele tava precisando de uns desenvolvedores e tal. Na época eu tava com uma empresa, eu queria prestar um serviço pra ele lá e tal. E eu conheci lá a estrutura, né, da Hertz e tal, conheci tudo. E o Milton tava lá, tipo, o Milton macaco velho já, 15 anos na empresa. E eu não sabia que, então, você praticamente foi o pioneiro do software. Que você me mostrou na época, né? Você foi o pioneiro que levantou aquele software, né? Eu que criei e, inclusive, a área de desenvolvimento lá surgiu depois disso, né? E, inclusive, Kevin, em 2016, eu já tava meio que... Já tinha feito tudo, as coisas já estavam rodando, já tava meio que assim, tipo... Cansado, assim, né? Tipo... Cansado, tipo, meio que na zona de conforto. Porra, mas caralho... Aí eu larguei mão... 15 anos fazendo a mesma coisa, porra. Aí eu larguei mão de estudar, entendeu? Tipo, fazia a mesma coisa de sempre. E aí, outro ponto aqui... Aí lançaram o Bootstrap. Eu falei, eu vou começar a estudar Twitter, isso aqui. Né? Aí eu começava, tipo, baixar os templates. Falei, mano, esses templates aqui eu baixo e não consigo desenvolver. Sempre tem que mexer pra caramba. Aí eu comecei a procurar na internet e encontrei o quê? A certificação Bootstrap. E quem era o professor da certificação Bootstrap?
o Kevão aqui. Que doideira, né? Aí eu fiz lá o treinamento, tal, o curso, e fiz a prova final. Aí, inclusive, você até me ligou, você lembra disso? Liguei, pô. Você me mandou. Na época, a certificação ela tinha uma prova final, né? E aí você fez, ficou muito bom. E aí eu tinha esse procedimento, eu ligava pros alunos para falar, cara, parabéns, você passou e tal, não sei o quê, mandava o certificado, enfim. Depois de um tempo eu passava para algumas pessoas opções físicas do certificado, né? Então, mas eu lembro que eu te liguei mesmo, eu trabalhava, na época eu aluguei um coworking ali em Pinheiros, na Sharing. Você foi lá uma vez, né? Fui. Aí eu liguei para você, eu tava de lá já. Então, eu não sabia se você... Eu não sei se você sabia que eu já trabalhava com TI. Sabia. Sabia? Sabia. Então, eu fiz o teste e tal, e aí que a gente se conheceu. E assim, cara, isso foi o start pra eu poder dar uma virada de chave na minha vida, em 2017. Porque eu tava bem na zona de conforto. Tipo, eu achava que você já era um cara muito ativo, assim. Não. Então você foi... Não, cara. A certificação Bootstrap foi a virada de chave, tipo, pra eu poder dar um up na minha carreira. Aí, depois da certificação Bootstrap, eu comecei a conhecer o Balta, o André Baltier e tal, né? O Balta Pontaiô, e aí o Eduardo Pires, e aí depois eu comecei a ver vídeo na internet, aí achei Rodrigo o Renato Branas, Grova, o Rodrigo Branas e tal, aí eu falei, caramba, tem uma comunidade aqui, tipo, pra poder apoiar a gente. E aí, a partir daí que eu comecei a falar, preciso me inserir nisso aqui de novo, entendeu? E aí, tipo, colava nas palestras lá do Renato, do André Baltieri, lá na Lambda, não sei o que e tal. E aí, a partir daí, eu comecei a despertar interesse nisso. E foi aí que você me chamou pra poder fazer a primeira palestra da minha vida. Foi. Lembra que eu fiz aquela... Eu fiz um meetup lá na Sharing, né? Eu cadastrei, foi o primeiro meetup que eu fiz na minha vida, inclusive. Eu falei, pô, eu vou organizar um evento de tecnologia. Aí eu falei, caramba, mas aí eu não queria só eu falar. Eu falei, pô, vou trazer alguns alunos aqui. Eu levei você e mais alguém na época. Eu não lembro. Eu sei que eu palestrei. Eu lembro até hoje a palestra que eu fiz foi sobre estrutura de componentes do Bootstrap. É isso mesmo. Então, foi... tipo, modal, button, etc, como é que usa. Exatamente. E assim, nem era minha área. Eu sempre tendi mais pro back-end, né? Mas foi ali a porta de entrada para poder conhecer a comunidade, para poder, tipo, voltar de novo ali a respirar mais tecnologia, né? E aí, cara, a partir daí, tipo, o negócio foi só crescendo. Conheci o Renato, tipo... Eu conheci o Renato no evento da Lambda. Lambda 3, na né? Lambda 3, exatamente. E aí fiz amizade com o Renato e tal. E aí a gente foi conversando e tal. O Renato chegou pra mim e perguntou, cara, você já palestrou? Eu falei, já. A primeira palestra lá do Kevin. Cara, eu lembro que você mandou muito bem na época. Cara, velho, eu tava nervoso. Aí o Renato chegou pra mim e falou assim, Milton, vai ter um evento lá em Campinas e o André Baltieri, ele ia palestrar, mas ele faltou, você não quer palestrar no lugar dele, não? Eu falei, puta que pariu, velho. Aí eu falei, tá bom, vamos. Tipo, eu lembro até hoje, eu tava indo pra escola, pra aula de música, lá em São Paulo. E você não abandonou a música, né? Pelo jeito, não. Eu já vi lá na sua casa lá, cara, o que você tem de instrumentação é absurdo, assim. Cara, a música é minha paixão, eu amo, entendeu? É o teu hobby principal, né? É o que me faz relaxar, que me faz, tipo, se eu estiver estressado eu vou tocar, tá no meu sangue a música, sabe? Legal. E aí o Renato me chamou pra poder fazer essa palestra. Cara, eu lembro até hoje dessa palestra. Eu não consegui olhar pras pessoas. Qual que era a pauta? Você lembra qual que era a pauta? Eu falei sobre como eu tava migrando a minha estrutura lá dentro da Hertz de ambiente on-premises pra Azure. Pra cloud, né? Pra cloud, exatamente. Então eu tava mostrando um pouco de Azure Functions, App Service, etc e tal. E aí foi indo, assim, tipo, depois disso eu não parei mais. Aí eu e o Renato, a gente começou a fazer vários meetups presenciais e tal. Aí depois começamos a desenvolver algumas ideias. O Renato, né, é um parênteses aqui, né? O Renato, com certeza, eu tenho certeza absoluta, que eu lembro dessa época, no meetup e tal. Se o Renato não era o usuário mais ativo da plataforma meetup.com, eu não sei quem que era. É verdade. Eu tenho certeza até hoje, cara, o Renato... Ele fez uns bots dele, tem uns bots dele, porque, cara, o cara tava aqui.
em São Paulo. Daqui a pouco, no dia seguinte, o cara tava lá em Campinas. Daqui a pouco o cara tava em Itu. Daqui a pouco o cara tava lá na Zona Leste, lá não sei aonde. Cara, o cara tava em todo canto, velho. Sim, exatamente. E aí, assim, eu fiz amizade com o Renato, a gente começou a participar de vários eventos, de meetups, aí ele me convidou pra gente, falava bastante de DevOps na época, e aí ele me convidou pra gente criar um meetup lá, o DevOps Professionals, aí foi seguindo, fizemos bastante eventos, aí depois a gente lançou aí a outra comunidade, o Azure na Prática, que é uma comunidade focada em cloud. Inclusive lançamos treinamentos de Azure, de DevOps. E o interessante, que a gente ainda não entrou nesse ponto, o Coffee Beach veio antes do Azure na Prática, mas depois a gente entra nesse assunto. Mas assim, mais ou menos minha carreira foi essa, cara. Então, assim, você teve algumas viradas de chave aí, né? A primeira virada de chave, quando você veio pra São Paulo, acho que porque se você estivesse lá, talvez em Salvador, você talvez seguiria na música. Verdade. Né? E aí talvez a gente seria uma outra história hoje em dia. Exatamente. Né? Então a primeira virada de chave, você teve a vinda para São Paulo com seu parceiro, seu amigo. Você tem contato com ele hoje ainda? Tenho sim. Tipo, não tem tanto contato, mas a gente é amigo, tal. Ele mora lá em aquela Rio coisa, das Ostras. É aquela amizade. Nossa, Rio das Ostras, que doideira também. Eu tenho família em Rio das Ostras Ele também. seguiu a carreira de engenharia, de segurança do trabalho. Eu acho que ele tem uma empresa lá de segurança, de engenharia, alguma coisa assim do engenharia, tipo. Né? É aquele amigo assim, tipo, a gente não se fala todo dia, mas quando se encontra é a mesma coisa que ter se encontrado sempre, né? Então, assim, a primeira virada de chave você teve quando você veio para São Paulo, que já era bem moleque, né? E assim, o legal é que isso te traz uma maturidade absurda. Sim. Porque morar sozinho, né? Porra, tem que se virar em São Paulo ainda, né? Que, tipo, não é uma coisa simples, né? Aí a segunda virada de chave foi quando você conheceu o Cláudio? Cláudio. O Claudião, né? Que aí ele te deu essa abertura para o Cláudio, vamos reconstruir, vamos refazer. Foi. E a terceira virada de chave foi quando então você veio fazer a certificação Bootstrap, porque aí você conheceu a comunidade. Exatamente. Você não sabia que tinha acesso que existia um ecossistema. Exatamente. Tive basicamente 3 viradas de chave. Sim, 3 viradas importantíssimas. Exatamente. Eu nunca tinha parado pra pensar e você falou isso, mas realmente foram 3 viradas de chave. Mas é isso, depois a gente vai falando mais. Agora conta a sua carreira aí pra gente. Boa. Como que foi? Vamos Como lá, você entrou na tecnologia? Cara, eu caí na tecnologia sem querer, igual o Chaves, né? Sem querer querendo, velho. Porque assim, ó, a minha história, cara, bom, primeiro, né, tipo, eu nasci em comunidade, né, vim da favela, então, tipo, a minha história é aquela coisa, que quem vem de comunidade, quem vem de favela, é um dia por vez. Então, assim, você não tem um plano de sobrevivência, você vai sobreviver um dia por vez, né? Então, eu sou filho único, né? Era só eu, meu pai e minha mãe, né? E aí a gente... Eu lembro que na época o meu pai tinha juntado um dinheiro, ele trabalhava no Carrefour, e na época ele tinha pegado uma rescisão lá, alguma coisa assim, era um valor de 5 mil reais. Eu tinha mais ou menos 7 anos de idade. E aí ele comprou uma casa, lá no Campo Limpo, no Inocop Campo Limpo, ele comprou uma casa. Tinha 2 cômodos, sem reboque, só que o terreno era enorme, né? Um cara tinha morrido lá, cara, você acredita? Caramba! Ele tinha acabado de morrer. O cara parece que ele tava devendo dívida de tráfico, era alguma coisa assim. E aí os caras passou ele. E aí a mulher tava com medo e queria vender logo o terreno ali, era terreno de prefeitura, né, e tal. E ela queria vender logo, ela tava querendo sair dali e tal, não sei o que. Aí meu pai conheceu ela por acaso e comprou, a gente foi morar ali, né? E aí, cara, o que aconteceu? A gente começou a se estruturar ali, foi crescendo e tal, não sei o que. Meu pai, cara, sozinho foi construindo a casa. Então, tipo assim, primeiro ele fez o quarto, depois ele fez uma sala, ele foi expandindo o terreno ali, né? Tinha um terreno da frente, ele foi trabalhando, foi comprando, foi fazendo. Eu lembro que eu tive uma boa infância, assim, de brincar, de rolemã, de fazer aquelas coisas tudo e tal. Só que teve uma virada que o meu pai ele conseguiu um trabalho num condomínio de porteiro aqui na Saúde, no São Judas, do lado da estação São Judas, lá em São Paulo. E aí, meu pai sempre foi um cara assim que se demonstrava muito interessado por serviço, né? Em 3 meses chamaram ele para ser zelador. E aí foi a primeira virada que eu tive. Então, fazer essa transição do ecossistema favela, viela, comunidade e tal, e foi morar num bairro que, na época, era relativamente nobre. Então, tipo assim,
a São Judas na época como se fosse uma Vila Mariana, Sei. né? E aí, cara, eu caí naquele cenário. Só que quando eu caí naquele cenário, meu pai me deu um computador, né? Na época o Windows XP e tal, não sei o quê. O meu primo, ele já tinha computador, já tinha visto como é que era um computador, aquela época de internet de escada, aquela coisa lenta pra caramba e tal. Jogava Mario, fazia aquela... Enfim, aquele uso de internet da época, né? E aí, cara, eu tive acesso a esse computador. No começo era um Windows XP, né? Aham. E aí eu comecei a jogar. Nessa época, isso aí eu já tinha uns 14, 15 anos de idade já. Né? 15 anos, na verdade. Eu jogava Mu Online. Eu não sei se você conhece. Você não é do jogo, você não é do game, né? A galera deve saber aí. Eu jogava Mu Online na época Mu Away, que era o servidor mais bombado que tinha. Era o servidor mais bombado que tinha, cara. Tipo assim, dava 2.000 pessoas online, era uma coisa absurda. Um servidor gigante. Magic de RPG? Era um RPG. Era um Pode jogo crer. de RPG, né? E aí, cara, eu comecei a jogar, não sei, comecei a bitolar nisso. E aí, assim, eu nunca tive. Não por falta da minha mãe e do meu pai, tá? Vou tirar ele desse peso aqui. Mas eu nunca tive esse incentivo de estudo. Então, tipo, eu nunca fui um cara que estudava. Eu ia pra escola, eu não bagunçava também, entendeu? Tipo, eu não era bagunceiro, mas eu também não fazia porra nenhuma. Então, tipo, eu gostava de conversar. Ficava lá, sentava no canto, conversava e é isso, entendeu? Tipo, eu gostava de falar. E aí, cara. O que aconteceu? Uma vez, no jogo lá, me hackearam. Uhum. Tipo assim, simplesmente um dia eu entrei na minha conta e não tinha nada. Pegaram tudo. Né? E tipo assim, no jogo, é jogo de RPG, né? Pra você conseguir as coisas sem pagar, você tem que dedicar muitas horas de jogo, né? E aí, aconteceu isso, dos caras me hackearem no Mu, né? E eu ficava, mano, como que esses filhos da puta conseguiram me hackear? Que jeito que eles fizeram isso? E aí meu pai forçou a falar assim pra mim, ó. É o seguinte, não dá pra você ficar em casa assim não, mano. Você tem que trabalhar. Ou estudar ou trabalhar. Ou os dois. E aí meu pai falou, não, você vai fazer um curso de... Você vai fazer um curso, na época, Microlinks. Nossa, Lembra da Microlinks? lembro. Lembra Microlinks. Aí eu fui lá na Microlinks, tal, não sei o quê. Foi me apresentando os cursos, não me interessei por nada. Aí meu pai falou, não, vamos na outra escola então. Aí do lado tinha Microcamp. Literalmente, assim, ó. Pum, do lado. Na Microcamp, a moça da venda foi mais articulosa do que da Microlinks. Ela chegou pra mim e disse, o que você gosta do computador? Eu falei, eu jogo. Ela, você joga? Então a gente tem um curso de jogo aqui, pra desenvolver jogo e tal, não sei o quê. Só que não era. Era curso de web design na época. Ah, Só que tá. ela falou que era de jogo, que é pra vender logo, entendeu? Aí eu me interessei. E aí meu pai, quer fazer isso então? Beleza Te e tal. enganou certinho. Enganou eu e meu pai, né? Mas enganou de forma construtiva, inclusive, né? Exatamente. E aí foi, pô, vou começar o curso, né? O curso era todo sábado, era 5 horas de aula, era a manhã inteira de aula, né, e tal. E, cara, e aí foi uma questão, porque assim, eu cheguei lá, eu não entendia porra nenhuma. Literalmente, cara, eu não entendia nada, não entendia absolutamente nada. Sabe o que você chegar assim? E assim, como eu já não tinha prática de estudo, assim, eu ia pra escola, mas na época, eu te falar bem a verdade, cara, eu concluí o ensino médio num programa do governo que chama Progressão Contínua. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. É um programa que você passa por frequência e não por nota. Então, se você estudou ou não estudou, tanto faz. Se você tá com presença, você passa, entendeu? Na época, foi um programa que o governo fez pra alfabetizar o país. Né? Então, tipo assim, alfabetizar um monte de gente, mas só frequentava a escola, né? Então, eu já tava naquele... Eu já não tinha aquele incentivo de estudo. Então, tipo assim, pra mim foi muito difícil, porque assim, eu chegava na sala de aula, eu já não entendia o conteúdo, e eu já não tinha prática de estudo. Então, eu chegava em casa, eu me dispersava muito fácil e tal, e eu não conseguia estudar aquilo. E meu pai na minha bota. Uhum. Falou, mano, você vai estudar isso aí, você vai fazer, eu tô te pagando, eu tô pagando... Na época era R$ 200 a mensalidade, era caro pra cacete, era um absurdo isso aí. E aí, cara, eu tive uma pequena virada de chave. Eu falei, mano, quer saber? Eu quero saber como que esses vagabundos me hackearam no Mu. Eu não tinha tirado aquilo da cabeça ainda. Eu queria saber como que eles fizeram aquilo. Eu fiquei, tipo assim, pra mim... Cara, é a mesma coisa de você estar andando na rua e alguém te assaltar. Você fica indignado. Eu tava com essa indignação de assalto. Eu falei, não. Comecei a cair na internet. E aí, nessa época, eu caí nesses fóruns. O iMaster, o Script Brasil. Na época também tinha o Up Inside. Não sei se você conhece, que era o Robson. Ele tinha... Não lembro. Ele vendia muito curso de PHP, Fireworks.
E aí, tipo assim, eu comecei a entender que, pra hackear, não sei o que, você tem que entender de programação, você tem que... Eu caí sempre nesses termos, né? Só que aí eu chegava nos fóruns, puta, velho. Tipo assim, linguajar, termologia, linguagem. Aí eu ficava meio perdido com isso também. Aí um belo dia eu falei, não, quer saber? Eu vou aprender essa merda. Eu sentei em casa, tinha chegado da escola. Cara, eu peguei na Microlins, na Microcamp, quando você se inscreve no curso, você ganha os livros. Você compra, na verdade, os livros, eles vendem os livros, né? Aham. São 12 livros. E cada livro é um modo. HTML, CSS, Dreamweaver, Fireworks, Flash Actions. Cada livro era uma coisa. Cara, eu sentei e eu comecei a devorar aqueles livros. Então, tipo assim, eu abri o livro, abri o computador, abri o bloco de notas. Era bloco de notas ainda que eu usava, hein? E aí eu começava a escrever o código, mesmo sem saber o que era aquilo ali. Eu só começava a fazer. Eu replicava, tal, isso aqui, tal, HTML, blá, 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 blá. Aí eu via o resultado, mesmo sem entender o que estava rolando ali de fato. E aí eu comecei a fazer assim. Só que o que aconteceu? Passou uns 2 meses, eu já tinha devorado os livros, cara. E eu já tinha entendido a estrutura funcional de uma página, do que era o navegador. E aí eu comecei a repassar os livros de novo. Sem querer, querendo, eu peguei uma puta de uma técnica de estudos. Bacana. No incentivo de, pô, eu quero aprender como que os caras me hackearam. E eu não tirava aquilo da cabeça. A minha meta não era aprender programação, a minha meta era aprender como que os caras hackeavam. Sim. E aí, cara, eu comi os livros em 2 meses, assim, eu já tava desenvolvendo em HTML, CSS, eu já tava mexendo com Dreamweaver, eu já tava mexendo com Flash, Flash Action, fazia animações. Cara, e aí eu comecei a fazer essas paradas. E aí começou a surgir, assim, aí meu pai, porra, mega orgulhoso, né, falou assim pra mim, porra, meu filho virou programador, virou engenheiro. Então, engenheiro. mas olha que interessante. O meu foco inicial também não era programar. Tipo, a gente começa a ouvir falar de computador, a gente já pensa em hackear, em entrar nas coisas, descobrir como pensar. Eu também comecei com esse foco, e aí acabei caindo na programação. O motivo foi o mesmo, né? Você exatamente. também queria saber como que hackeava e caiu na programação. Exatamente. E eu queria do jogo. Não era nem assim hackear computador, eu queria saber do jogo, como que aqueles vagabundos me hackearam, né? E aí, cara, eu comecei a cair na programação, comecei a gostar muito. Talvez sem o fator do estudo, eu entendi que o fator que me levava para frente era a motivação. Então, mesmo sem ter uma base escolar, sem ter um mínimo ali de português, claro que depois de velho eu corri atrás disso, né? Pra vocês não acharem que eu sou analfabeto aqui. Vocês não acharem que eu vou assinar um contrato, eu carimbo meu dedo aqui, não é isso. Eu corri atrás disso depois de velho, né? Mas eu comecei a entender que, pô, eu tinha um fator motivacional e aquilo me movia. E aí, cara, a tecnologia, ela mudou a minha vida de um jeito, assim, literalmente. Foi do barro pro vinho, pro espumante. Foi do barro pro espumante. Porque num condomínio ali começou a surgir rumores que o filho do zelador é programador, que o filho do zelador é programador. E aí tinha muita gente empresária, né? Era um condomínio de classe média. Então, tipo assim, era aquela pessoa que, pô, tinha um apartamento próprio, uns 2 carros na garagem, e normalmente ou era cargo de confiança em alguma empresa multinacional, ou tinha um próprio negócio. E aí, cara, essas pessoas começaram a me procurar, novíssimo, cara, novíssimo, tinha 16 anos de idade, novíssimo, começaram a me procurar pra fazer site, pra fazer enquete. Ah, quero lançar uma enquete aqui na firma e tal, não sei o quê. Fazer uma página com uma enquete, JavaScript ali, um negocinho básico. E eles começaram a me procurar pra fazer esse tipo de serviço. Então, tipo assim, cobrava R$50, R$100. Comecei a fazer dinheiro. E aí meu pai vendo aquilo, ele falou, não, você vai fazer uma faculdade então agora. E aí, cara, eu lembro que tinha um diretor do Itaú que trabalhava lá, que morava lá no prédio. E aí meu pai foi, conversou com esse cara e tal. Era um japonês lá, eu não lembro o nome dele. E falou, cara, não tem um serviço lá no Itaú pro meu filho, não? Ó, meu filho é programador, ele tá aprendendo, ó, não sei o quê. Ele mostrando assim, ó, meu filho construiu isso aqui e tal. Uhum. E aí o cara falou, vou ver o que eu consigo pra você. E aí o cara conseguiu pra mim um trampo de jovem aprendiz. Na época eu tinha 16 anos de idade, foi meu primeiro trabalho registrado. Legal. E aí eu entrei pela Espro, que é uma empresa terceira que fazia os programas de jovem aprendiz e tal, não sei o quê. E eu comecei a trabalhar no Itaú. Aí pensa só, um menino chucro, né? Assim, chucro, assim, sem saber conversar direito, sabe? Assim, um pouco mais fechado. Eu tinha um problema de dicção. Eu tenho, na verdade, um problema de dicção fudido no R. Então, tipo assim, eu falava o R no meio das palavras. Então, por exemplo, barata. Eu falava
Bata. 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 O meu dente, ele bate na hora de falar, e aí eu não sei fazer aquela tremidinha da língua, sabe? Do R. Dar aquela puxada no R. Então você pensa, um menino do cabelinho de lado, todo chuco, cheio de espinha na cara, chega pra trabalhar num banco, velho. E ali eu caí no Seik do Itaú, que tem a Conceição ali na. Sim. Você tem a Jabaquara, tem a Conceição, e ali tem as torres do Itaú. Torre Olavo Setúbal, Alfredo, são 5 ou 6 torres ali, né? E embaixo o Itaú tem toda uma estrutura subterrânea, Sim. que o pessoal se comunica por ali. Aí eu caí naquilo. Só que assim, igual eu falei, um menino chucro, assim, sem instrução de nada, sem saber conversar com as pessoas. Eu não era mal educado, mas eu não tinha, tipo assim, postura. Eu não tinha postura. E aí, cara, falava as coisas sem muito filtro. Então, assim, cara, era cru. E aí eu caí no banco, cara. E aí, cara, assim, eu tive um apoio fundamental, né? Se elas estiverem assistindo isso aqui, meninas, vocês foram fundamental na minha vida, cara. Eu caí nas secretárias do diretor executivo. Na época eu caí na área de auditoria interna, que é a área interna do banco, como se fosse a polícia, né? A Polícia Federal do próprio banco, né? Pra pegar fraudes internas e tal. Eu caí na área de auditoria interna. E aí eu era office boy. Entrou eu e mais uns 3 ou 4 jovens aprendizes. Era o Léo, era a Michele e era eu. E acho que tinha mais uma pessoa, uma menina também, a Mariana. E aí, cara, eu caí no banco, só que no banco tinha um pessoal lá de desenvolvimento. Que aí eu não sabia exatamente na época se era desenvolvimento interno de portal, né? Que tem muito portal no Itaú, ou se era também a área análise de segurança, não sei se era pentest, eu não sabia exatamente o que rolava ali dentro, mas tinha esses caras ali dentro. E aí, assim, as secretárias, né? A Rosana, a Angélica, a Kátia, tô lembrando o nome delas tudo aqui agora. Elas me formataram. Tipo assim, imagina você pegar um sistema operacional pelado, cara. Tipo assim, elas me formataram. Então, postura, saber sentar, saber conversar, saber comer, cara. Então, tipo, ó, tal, isso aqui. Então, tipo assim, elas me formataram por um padrão de comunicação corporativo. Vendo aquilo ainda, eu tava entendendo sobre aquilo. Então, tipo assim, eu pegava o que elas estavam me passando, lógico que eu não aprendi de imediato, mas eu levava aquilo pra casa. Pô, eu tenho que melhorar minha postura. Ah, eu tenho que isso e aquilo. Ah, eu vou conversar com o diretor, eu tenho que falar assim. Ah, eu vou conversar com o assistente júnior, eu converso assim. Ah, então, tipo assim, eu fui pegando essa malícia corporativa, né? Em paralelo, eu também encostei nos caras de tecnologia lá. Na época, os caras também desenvolviam em ASP e C Sharp. Legal. Eles faziam lá os portais, dava manutenção e tal, não sei o quê. E aí, cara, eu não vou lembrar o nome do rapaz agora, mas ele começou a me ensinar DBA com... Aquele que é do pacote Office, que faz banco de dados, como é que é o nome? Access. Access. Ele começou a me ensinar como montar banco de dados no Access. Então, o que eu fazia? Quando eu estava num tempo ansioso, como o computador do banco é extremamente restrito, né? Eu abria o bloco de notas e começava a codificar muito. Fazia da cabeça. Ah, eu pegava, olhava o portal do Itaú lá, o acesso de login, e tentava replicar visualmente aquilo. Então eu ia, inspecionava elemento, pegava as cores, algumas coisas que eu precisava, e pegava o bloco de notas e começava a treinar. Então quando eu estava um tempo ansioso, eu abria o bloco de notas, HTML, CSS, HTML, CSS. Fazia um JavaScript básico ali também, para validar um formulário, alguma coisa. E aí eu conectava nesse Access, que o cara tinha me ensinado a fazer o banco de dados em Access. Sim. E aí eu comecei, tipo assim, a replicar os portais internamente do Itaú ali na minha máquina. Ninguém entendia porra nenhuma, né? Claro que as secretárias comiam meu rabo também ali. Pô, Kevin, você tá fazendo... O que você tá fazendo aí? O que é isso? Isso é um monte de código. Que isso tem a ver com o serviço que eu te passei? Então, eu dava umas traquinadas lá também, cara. Era brincadeira, não. Muito imperativo, era muito imperativo, né? Então, tipo, eu sou, né? Dá pra ver aqui, né? E aí, cara, eu começava a treinar. Então, tudo que eu pegava no curso, eu começava a treinar. E assim, eu repetia as mesmas coisas até aprender. Então, tipo assim, a estrutura da tabela, o menu, fazer a estrutura de um site. Então, ali eu já comecei a ter o contato com o que eu gostava, que era front-end. Sim. Fazer tela, fazer integração. E, cara, foi ali. Eu fiquei 2 anos no banco. Obviamente que eu não fui efetivado por questões comportamentais. Ah.
Já tive muito problema com isso também. Por questões comportamentais, mas assim, cara, eu não excluí o aprendizado que eu tive no banco, né? Saí do banco, né? Meus amigos foram efetivados no banco, então o Léo, a Mariana, acho que só a Michelle que não foi, que acho que na época eu não lembro, se eu me lembro bem, ela engravidou. Nossa. Coitada, novinha e tal, engravidou. E aí saiu do banco e tal. Mas a Mariana, que ela já era uma jovem aprendiz mais velha, ela foi efetivada, começou a trabalhar direto com as secretárias. E o Léo já começou a fazer faculdade de contabilidade e tal, que o pessoal já foi fazendo tipo um PDI para eles ali, né? E eu não. Então, tipo, eu já queria área de tecnologia. E aí eu comecei a fazer faculdade também. Né? Entrei na faculdade, só que eu já entrei na faculdade com um puta no know-how. Um puta no know-how. Já sabia fazer site caba rápido, FileZilla, já entendia a estrutura, já mexia com PHP. Então, assim, eu já fazia bastante coisa, já tinha um entendimento lógico de muita coisa já. E aí, cara, eu saí do banco, entrei na faculdade, ciência da computação, fui fazer na época, né? Cara, foi o pior erro da minha vida. Terminou? Ih, terminei nada. Também não. Vou contar essa parte da faculdade. Cara, cheguei na faculdade, né, Uninove, né, ciência da computação, bacharelado, 4 anos e tal, e não sei o quê. Cara, matemática, álgebra, cálculo A, cálculo B e não sei o quê. Aí vi um binário. Via lá o negócio. Cara, eu comecei a ficar transtornado na faculdade. Porque assim, eu não sabia nem o básico de nenhuma da forma. Chegava nessas. Eu ficava doido. Não conseguia, cara, evoluir. Aí tinha ética. Ética, sei lá o quê. Aí, cara, eu falei, não, eu quero programar. Sim. Aí depois do 4º semestre que eu descobri que eu tava no curso errado. Que aí eu fui entender, eu falei, mano, que ciência da computação é essa, né? Que tipo, pô, eu não... Cara, tá aprendendo só matemática aqui, pô, eu não quero trabalhar com matemática. É verdade. E aí, cara, eu lembro que na época tinha um professor ele era doutorado em química e aí chegou nas matérias de programação. Era módulo de C. Tinha um livrinho verde, ele é bem conhecido esse livrinho verde de C. Eu já tinha lido esse livrinho. Sei qual é. E aí, cara, esse professor, esse doutorado em química, ele entrou na sala, galera, vamos aprender C e tal, não sei o que. Ele começou a escrever na lousa, assim, ó. Na lousa, ele começou a escrever na lousa. É da Viviane alguma coisa esse livro. Eu Viviane lembro até hoje desse. É um livrinho verde, assim, ó, pequenininho, assim, ó. Treinamento e linguagem C. Treinamento e linguagem C, assim. é isso mesmo. É esse livrinho mesmo. E aí esse professor começou a escrever código na lousa. Aí eu falei, professor, como é que a gente vai aprender se escrevendo código na lousa? A gente tem que ir pro laboratório. Aí ele já ficou meio assim que eu afrontei ele, né? Tipo assim, a sala... Aí ele já marcou comigo. Então, tipo assim, pô, esse moleque aqui tá me tirando. Aí ele falou, não, mas a gente tem que pegar a introdução primeiro e tal. Eu falei, não, mas como que eu vou rodar um código na lousa? E eu comecei a confrontar o professor. E aí deu uma merda do caralho. Porque o professor foi lá me reclamar na diretoria e tal, e não sei o que. No fim das contas, cara, tentei ser revolucionário na faculdade, não deu certo. Fiz baixo-assinado, falei com outras turmas. Juntei 430 assinaturas, cara, do pessoal. Ô, louco! Juro, eu fui em todos os cursos. Juro. Eu fui em todos os cursos de tecnologia que ele dava aula. Eu sou louco, né? Eu fui em todos os cursos de tecnologia que ele dava aula, juntei um baixo-assinado para retirar ele da escola. Mas como ele era doutorado, a escola não podia dar baixa nele. Ah, sim. É verdade. E aí eu entendi que o sistema universitário, na época... Né? Não sei se hoje deve estar na mesma forma, eu acredito que não deve ter mudado tanto, mas eu entendi que o sistema universitário não estava preparado para essa tecnologia. Não estava preparado para formar profissionais de tecnologia, porque eu já tinha o conhecimento básico. Cara, aí assim, eu desisti, eu tranquei o curso, fui fazer análise de desenvolvimento de sistemas, né? Nessa época, quando eu tranquei o curso, eu consegui um estágio. Eu consegui um estágio numa agência, Engenho de Imagens, lá na Vila Carrão. Lá onde a gente deu aquele rolê aquele dia. Lá no Carrão. E aí eu consegui um estágio e tal. Era desenvolvedor, né? Na época não tinha essa divisão de front-end, não tinha essas coisas, né? Então era programador. Era web designer, né? Sim. Então eu fazia layout no Fireworks, desenvolvia no Dreamweaver, front-end e back-end, subia tudo no FileZilla e o trampo era esse. Eu já tinha conseguido um estágio ali. Na época, se eu não me engano, era 600 e algum negocinho assim, o valor do estágio, né? Era um bom dinheiro também, para quem tava morando com os pais ainda, né, e tal. Com certeza. Era um bom dinheiro. E aí eu saí do curso de Ciência da Computação e fui fazer análise de desenvolvimento de sistemas. Sim.
Aí esse aí já tinha um pouco mais de programação, mas, cara, de novo, eu esbarrei no mesmo problema. Eu falei, cara, o professor, tipo assim, ele não sabia programar. Dava pra ver que o cara não sabia. Então, tipo assim, ele fazia copy-paste. Sim. Ou ele pegava um script pronto, plotava na tela e explicando o script. Mas ele não sabia fazer. Dava pra ver que ele não sabia fazer. Dava pra ver que é um cara acadêmico, não era um cara prático. E aí, eu desiludi de um jeito de faculdade. Aí eu falei, quer saber? Aí eu tomei uma decisão muito doida. Né? Na época, meu pai e minha mãe não concordou com isso. Minha mãe me chamou de louco, de não sei o quê. Que era o quê? Ah, eu vou cancelar a faculdade. Não, você vai trancar, né? Depois você... Não, eu falei, eu vou cancelar. Eu vou cancelar o curso. Não, mas e se você quiser voltar depois? Eu falei, eu tenho certeza que eu não vou pisar aqui de novo. E aí eu fui na Uninove, cancelei o curso de ciência da computação que estava trancado. E eu tinha feito alguns semestres também na... Aí assim, eu passei pela Uninove e depois Cruzeiro do Sul. Tentei trocar a faculdade, achei que era a mesma coisa. Cheguei até a fazer um híbrido na PUC, que era um pouco mais caro. Eu vou pegar meu salário todo aqui e vou tentar ingressar aqui, né? Cara, aí eu cheguei na conclusão e falei, cara, isso aqui não vai me ajudar em nada, né? Eu já tava nessa autonomia de estudar sozinho e tal, e não sei o quê. Tava me dando bem. Cancelei as faculdades, cancelei todos os cursos e tal. E aí eu fui pra cima. Eu falei, cara, eu vou cair matando, é isso que eu quero fazer. Eu quero trabalhar com isso. Já tava fazendo um estágio, tava me dando muito bem no estágio, tava ganhando um destaque muito grande no estágio, né? Na época eu comecei já a mexer com jQuery e tal, e não sei o que, já tinha um jQuery. Então já fazia Ajax, já fazia animação, já fazia... Então, tipo assim, eu já tava entregando um produto de alto valor, né? Já pensava nessa coisa do usuário, de ter load, de ter handler de fetch, né? Então se deu certo, deu errado. Então os sistemas da época não tinha muito essa coisa de notificar o usuário sobre erros, né? Normalmente dava aquele erro, lembra? Estourava aquele erro do back-end, ou do Java, ou do Astro, estourava aquele negócio assim, exceptions, né? Até hoje, se o cara não souber tratar e, tipo, estiver trabalhando com uma tecnologia onde o back-end renderiza o front, né? Renderiza o front, MVC, estoura, né? Exatamente, estoura erro na tela, normal. Então, assim, e aí, cara, eu fui me apaixonando e tal, e aí eu conheci a comunidade. Olha que loucura. Na época, tinha uma palestra. Eu não lembro se era front em Sampa. Front em Sampa. Era alguma coisa de front assim. Eu nem sabia que era front na época, né? E aí eu peguei e comecei a frequentar essas palestras. E aí eu falava, caralho, e lotado, né? Porque os auditórios lá lotado. E deu, caraca, olha o tanto de gente que tem que comecei a trocar ideia com a galera e tal. Então, assim, eu já tinha pegado toda aquela politicagem corporativa de chegar numa roda, saber conversar, Sim. ser articuloso, né? Persuasivo e não sei o quê. Tudo aquilo que eu aprendi no banco, né? Observando pessoas e tomando pontada das secretárias executivas, eu comecei a interagir com aquilo dentro da comunidade. E aí eu comecei a conhecer muita gente. Comecei a conhecer outros programadores, a gente começou a trocar figurinha e tal. No dia a dia, assim, eu tava com um problema e tal, não sei o que, chamava o cara na época era Orkut, né? Chamava o pessoal no Orkut. Acho que já tinha Facebook também já, mas eu usava ainda. Eu demorei pra largar o Orkut, viu? E aí eu chamava os caras e falava, cara, eu tô com um problema assim e tal, não sei o que. E a gente começou a se ajudar, aí o cara também compartilhava um problema e eu comecei a me envolver com comunidade através disso, né? E aí, cara, comecei a me dar bem, saí do estágio e fui pra outro. Porque aí na agência, cara, eu não aguentei assim, um nível de... Acho que ninguém aguenta trabalhar em agência. Até acho que todo mundo teve um curto período na agência, né? E aí, foi uma outra virada de chave que eu tive. Eu fui estagiar também, né? Só que eu já tinha desistido da faculdade, né? Então, tipo, eu tava com a papelada ainda, eu meti o louco, tava com a mesma papelada. Eu não me sentia pronto ainda pra júnior e tal, e não sei o quê. Eu ficava um pouco inseguro, assim, na hora que eu via as vagas, via os requisitos. Eu falava, puta, eu acho que eu vou passar vergonha, né? Então, tipo assim, eu sempre tive medo de passar vergonha de trabalho, essas coisas. E aí eu fui pra outro estágio. Esse estágio era o seguinte, era lá na São Joaquim, no metrô São Joaquim ali. Era no Glicério, na verdade. Eu desci no metrô São Joaquim e ia pro Glicério. Você está ligado ali, o Glicério é perigoso pra caramba. Sim. Inclusive, a primeira vez que eu fui assaltado foi no Glicério. Roubaram meu celular lá. E, cara, tinha um pessoal ali que eles alugavam uma casa. Eles tinham como se fosse um call center, só que tava meio desativado. E aí o dono, ele
contratava estagiários, só que ele mandava embora depois do que acabava o contrato, né? Ele nunca efetivava. O plano dele era esse, pagar barato, mão de obra barata, pra ter, né? E aí, na época, ele queria desenvolver uma rede social, que loucura. A empresa era de call center, sei do que, ele queria desenvolver uma rede social de relacionamento. Ele tinha essa ideia, não, eu quero desenvolver uma rede social de relacionamento e tal, tipo o meu par perfeito, essas coisas assim. Sim. E na época acho que já existia já o par perfeito. E aí ele queria desenvolver aquilo, ele queria, não, eu quero fazer isso aqui, ó. Você consegue fazer? Aí eu olhei, tipo assim, mano, tinha que mexer com MySQL, com as coisas. Eu não mexia muito bem com MySQL, né? E aí eu cheguei eu cheguei de terno lá. Eu cheguei de terno lá, você tá entendendo? Eu desci Pra causar boa impressão, né? Não, pensa aí, um molecão novo, de terno no glicério. Aqueles gravatão assim, não, gravatão, todo pimposo. Pra causar boa impressão, né? Na primeira vez na entrevista. O cara foi, você conhece tecnologia? Ele nem sabia tecnologia, ele só me perguntava outras coisas. Aí ele falou, de... aquele sapatão grande, número 44. Aí, cara, você imagina, eu todo pimposo, no glicério, numa casa, que não era nem um escritório, era numa casa. Cara, virou brinquedo lá dos caras. Virei brinquedo. Os caras viram, né? Pô, moleque centrado, né? E tal, não sei o que, fala certinho, tem, né? Todo oratória boa e tal, não sei o que. Você consegue fazer isso aqui? Aí eu falei, eu não conseguia, óbvio, né? Eu não tinha. Aí eu falei, não, eu consigo sim. Ele, quanto tempo? Eu falei, não sei. Aí eu não vou saber te dizer, mas eu consigo. Se você me der, eu falei, se você me der a oportunidade, eu mostro pra você que eu consigo. Aí ele, tá bom, então, você começa amanhã. Comecei aí de terno. Cara, eu trabalhava de terno, cara. Nossa. Chegava só eu. Não tinha ninguém de terno. O pessoal tava todo de chinela à vontade e tal, não sei o que. Eu de terno. E aí eu comecei, cara, a desenvolver aquela plataforma. E por incrível que pareça, cara, eu cheguei perto de terminar. Então, tipo assim, acho que eu parei na época aquela coisa de fazer amigos. E aí eu me espelhava no Facebook, eu olhava pro Facebook, olhava pro Par Perfeito, olhava pro Orkut e construía design, tudo eu construía tudo. Montei o banco de dados, fazer... Cara, lembro que nessa época eu quebrei a cabeça pra entender sobre join e tal, não sei o que. Nossa, eu ficava louco. Carry procedure. Então, tipo assim, eu fiz, cara, aquela porra. Eu comecei a fazer e aí, tipo assim, eu terminei acho que pela metade. Só que aí eu comecei a entender que eu não ia pra frente ali, que o cara não tinha um plano de negócio, ele não tinha... Como eu já sabia umas terminologias do banco, dava pra saber um cara que tava querendo fazer alguma coisa ou não, de verdade, entendeu? Cara, e aí eu falei, quer saber? Eu vou sair daqui. Não vai dar certo, o cara não vai me efetivar, não tem nem... Só tem eu aqui de tecnologia, como é que eu vou aprender com quem aqui? Eu tô aprendendo sozinho. E aí eu falei, vou buscar uma empresa que eu quero aprender com outras pessoas. Foi quando eu caí na KRS. A KRS, cara, é uma empresa que ela tinha contabilidade, tributário, e ela prestava um serviço especificamente, assim, de processo trabalhista. Pegava aquele cara que trabalhou 30 anos numa empresa, numa fábrica XPTO, e aí eles faziam aqueles cálculos, né, trabalhista. Só que na época tinha que fazer digitalização na mão e tal, não sei o que, e o cara tava com a ideia de construir um sistema assim. E aí já era uma empresa estruturada, tinha escritório, tinha as coisas e tal, tinha pessoas trabalhando, né, tinha departamentos e tal. E ela na Vila Maria, eu morava no São João na Vila Maria, longe pra caramba. Sim. E aí eu fui na entrevista, né, não fui pimposo, tava mais, já tinha... Falei, bom, eu entendi que a galera não fica usando terno aqui, né? Fui com a camisa social e tal, isso aqui. Fiz a entrevista com o Anderson. Cara, fiz a entrevista e tal, o Anderson me perguntando coisa técnica, já era um cara técnico, né? Me perguntou coisa pra caramba e eu respondi tudo na bala da língua, já sabia mexer de bastante coisa, assim, da coisa da época, né? E aí, cara, aí ele fez assim, não, então tá bom então, esse dia, cara, sexta-feira, chuvosa. Ele, não, então tá bom, cara, a gente vê então, a gente manda mensagem pra você. Aí eu falei pra ele assim, falei, não, você tá duvidando de mim? Eu mostro o que eu sei fazer. Eu falei pra ele, meti o louco assim, falei, não, eu mostro o que eu sei fazer. Se você me chamar aqui, eu trabalho de graça. Eu mostro pra você um mês, eu trabalho de graça, eu sei fazer. E aí, tipo assim, acho que gostou da confiança que eu passei pra ele, né? Ele, vamos te contratar então, vou te dar essa chance. Foi, contratou, CLT, foi meu primeiro trabalho registrado. Eu tinha 22 anos. Não. É isso aí, não, eu tinha 20 anos de idade. Foi meu primeiro trabalho registrado de programador. Então eu tinha 20 anos de idade. Aí tava lá na carteira, programador júnior e tal, não sei o que. Nossa, pensa na felicidade, cara. Tava... E aí eu cheguei e tinha um time pra trabalhar. Tinha o Gabriel, que já era um cara experiente, tipo assim, um cara já de mais idade, assim, igual você, né? Mais tempo de área.
fez faculdade federal e tal, não sei o que, um cara que sabia programar. Eu achava que eu sabia programar, eu tinha essa coisa, né, do ego, né? Não, eu sei programar. Cara, cheguei nessa empresa, tinha esse cara lá. Esse cara, ele só não sabia fazer direito front-end. Ele não gostava, na verdade. Mas esse cara, tudo que ele pegava pra aprender, ele fazia. Ah, eu não sei. Ele mexia com PHP. Aí tinha que mexer no C Sharp lá. Ele nunca mexeu no C Sharp. Ele sentava, lia meia dúzia de documentação e chegava lá e começava a codificar isso. Eu ficava assim, falando, mano, que Cara, tem gente que tem facilidade, não, né, com documentação. O cara tem um crânio, entendeu? E aí, cara, eu comecei a trabalhar nessa empresa. Aí deu 6 meses, a empresa teve que fazer uns cortes na equipe técnica lá. E aí, assim, eu sabia fazer o front-end, tinha mais um cara que era o Ackley. E aí o Ackley também fazia tudo, fazia back, fazia front e tal. E tinha o Gabriel. Só que o Gabriel era mais back-end. Ele não ele reclamava pra caramba lá pra fazer tela e tal. Ele fazia, mas assim, na força do ódio. E aí, cara, o que eu percebi? Falei, bom, eu não vou competir com esse cara aqui. Esse cara, eu não sei, na hora eu entendi, eu não sei porra nenhuma. Esse cara aqui, eu quero aprender com esse cara, eu quero colar nesse cara aqui. E aí eu falei, pô, cheguei pro Anderson e falei, Anderson, ó, conversei com o Gabriel aqui, a partir de hoje, eu vou fazer o front e ele vai fazer o back, a gente vai se dividir então. Na época eu já tinha vindo nos eventos, já sabia que tinha essa divisão. Aí o Gabriel achou sensacional. Ele falou, não, pra mim tá ótimo. Pra mim, ele já ficou feliz, né? Que já ia mexer só com back-end. E aí aí teve o corte, o Acre acabou saindo no corte, né? E aí eu e o Gabriel fizemos uma dupla, cara. E aí, cara, foi um cara que foi muito importante na minha carreira. Porque ele foi o meu mentor de programação. Foi um cara que me ensinou a programar de verdade, a entender estrutura lógica, assim... E eu batia de cara com as coisas, ele sentava do meu lado e falou, vai, faz funcionar, e dava undefined, mas eu declarei aqui, não sei o que, ele, não declarou, porque tá undefined. Ele, se tivesse declarado... alguém assim. Aí ele falou, se tivesse declarado, não ia dar undefined e tal. Então assim, então a gente começou a fazer uma parceria muito forte, cara, muito forte mesmo. E na época, ó, em 2014, cara, foi a primeira vez que eu mexi com React. Massa. Na época eu já estava mexendo com Angular, a gente já tinha reestruturado um sistema de jQuery lá, feito com Angular 1.2, depois evoluímos para o Angular 1.3, isso em 2014 mais ou menos. E aí, cara, o Gabriel chegou assim e falou, cara, o Angular aqui, ele já manjava de database. Mano, o Gabriel é um crânio, cara, o Gabriel Sim. É um crânio. Inclusive, um dia eu vou trazer ele aqui. Boa. E, cara... Ele falou, cara, acho que tem uma tecnologia acho que vai atender melhor. A gente estava desenvolvendo um sistema de fazer digitação. Então tinha o digitador só tem um bati a mão aqui. O digitador só tem um tecladinho. Sim, um teclado numérico, específico. Numérico, um teclado numérico. E ele não olha pra tela. Então a gente tinha que fazer o byte disso. Então, tipo assim, ele lá digitava entrada, saída, almoço, sabe? Entrada, saída, almoço, entrada, saída, almoço e saída. Então ele ia olhando a folha do cara de registro de ponto, e ele aqui, ó, ele não olha pra tela. Então a tela tinha que ser inteligente o suficiente para fazer esses bind e passar de página e depois a gente... E assim, conforme ia fazendo, terminou uma folha, já mandava pra API, já abria uma próxima tela, e ele tinha que ser assim, muito dinâmico. Pô, isso aí pra época, bicho, um desafio fudido. Fudido. A gente fez isso em jQuery, conseguiu fazer em Angular, só que dava muito problema. Dava excesso de dispatch do browser. Então, às vezes, o browser travava e tal, não sei o quê. E aí o Gabriel, pesquisando lá, falou, cara, tem uma ferramenta aqui com uma proposta interessante, que era do React. Fazer o Doom virtual, né, da época. E aí ele falou, cara, vamos fazer com essa ferramenta aqui. Cara, quando ele me mostrou que tinha HTML dentro do JavaScript, eu buguei. Eu falei, não. E eu não entendi, cara, ele falou, não, aprende aí. E eu não consegui aprender aquilo. Eu não consegui entender, cara, aquela loucura de HTML dentro do JavaScript. Eu ficava, mano, mas como que... E ciclo de vida? Eu falei, mano, ciclo de vida? Tipo, no Angular 1.x não tinha esse negócio de ciclo de vida. Era um byte direto, né? Sim. Cara, o Gabriel foi... Olha só. O cara, ele aprendeu o React pra me ensinar. Ele aprendeu primeiro, depois ele foi e me ensinou. E aí, cara, eu comecei a mexer com React, aí eu falei, puta, é isso aqui, cara. E aí eu comecei a me especializar, então, naquilo. E aí eu fui, cara. Então, assim, eu fiquei na KRS quase 4 anos, né? E eu saí de lá na época para empreender, para fazer o certificação Bootstrap. Pode crer. Eu comecei a ir para as palestras e para os meetups, né? E aí, a gente trocando figurinha, eu percebi que eu tinha uma facilidade, né? De explicar as coisas para as pessoas.
Então, tipo assim, a gente tava lá no grupinho, nossos amigos de grupinho de comunidade, e aí na hora que eu ia explicar alguma coisa, tipo assim, todo mundo parava e prestava atenção em mim. Tipo assim, tava uma rodinha lá de 6, tava todo mundo assim, ó. E a galera entendia. E os caras começaram a me dar uma pontada. Falou, mano, acho que você tinha que dar aula, velho. Você explica muito bem, mano. É impressionante assim a forma que você explica. E aí eu comecei a ficar com aquilo na cabeça. E aí eu fiz um teste, eu abri um canal no YouTube, na época Bootstrap Brasil, né? E aí eu já tava mexendo bem com Bootstrap, né? Eu vi que tava em alta, né? E eu via nos fóruns do iMaster e tal, o pessoal com dificuldade, às vezes. Eu falei, pô, isso aqui pra mim tava fácil. E aí eu comecei a gravar, eu gravei um curso de Bootstrap. Sim. Então eu gravei uma sequência de aulas, então eu terminava o trabalho, eu ia lá, no escritório mesmo, começava a gravar, montei slide, montei tudo e tal, e não sei o quê. E na época eu me inspirava no Robson da Ampside, que é um cara que tem uma explicação excelente, né? E aí eu vi os vídeos dele, a forma que ele explicava e tentava replicar dentro do meu contexto, né? O tom de voz, não sei o que. Fala, galera, seja bem-vindo, não sei o que, né? E aí eu comecei a gravar pra esse canal do Bootstrap Brasil. Cara, o negócio bombou. Tipo assim, em um mês tinha 3 mil inscritos. E aí começou a bombar, 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 bombar. E a galera, mano, faz um curso, faz um curso, faz um curso, faz um curso. E aí foi quando eu comecei a gravar o Certificação Bootstrap. Pode crer. Quando eu gravei o Certificação Bootstrap, eu tava acho que na metade da gravação. Cara, eu tive contato com aqueles caras de marketing digital. Então, Sim. Érico Rocha, na época, formas de lançamento. Ixi. Formas de lançamento. E aí eu via como é que esses caras faziam, eu falei, acho que eu vou fazer isso aí, o tal de lançamento de semente. Aham. O que que eu fiz? Falei, galera, isso na comunidade, né, de Bootstrap, galera, eu vou lançar um curso de Bootstrap e tal, e não sei o que, vai ser assim, 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 assim. Ó, tô abrindo inscrição aqui na promoção, o preço vai ser esse, mas eu tô abrindo pela metade do valor. Na época acho que foi 50 e poucos reais. E, bicho, deu 5 pau, velho. Tipo assim, uma semana de venda deu 5 mil reais. Que já era o dobro do que eu ganhava na época. O que que eu fiz? Cheguei pro pessoal da KRS e falei, gente, eu quero pedir demissão, eu vou empreender. E os caras, você é louco? Como que você vai ganhar dinheiro? Que não sei o quê, blá, blá, blá. Aí eu falei, eu ganhei aqui, ó. Eu ganhei muito. Então, não sei. E aí, eu lembro que eu abri o MEI nessa época. E aí eu linkei com. Eu linkei com a própria KRS, que eles tinham contabilidade, né, e tal, e eu virei cliente deles. Então eu saí de funcionário para cliente. E aí eu abri o MEI, cara, e meti a cara na certificação Bootstrap. Então, aí fui, aluguei o escritório lá no Cowork, foi quando a gente se conheceu, Sim. montei aquela estrutura de curso e tal, e não sei o que, e comecei, cara, vender, E aí vender. E foi indo, cara, foi Entendi. indo. Só que em paralelo, eu sempre trabalhava como front-end. Então eu tinha uns projetos por fora, fazia freela e tal. Eu nunca Freela. deixei de programar. Nunca deixei de programar. E aí, depois de um tempo, eu comecei a ter acesso teve aquele, em 2017, 2018, teve aqueles boom das startups. Não sei se você Sim, lembra dessa época. lembro. Aí chegou o Work no Brasil, aquela coisa. E eu ficava, cara, deslumbrado. Tava iludidaço com aquele mundo. Com aquela terminologia, né? De startup, startup, startup. E aí eu comecei a fazer treinamentos lá na Your Work, né? Aluguei o Sim. escritório lá, comecei a trabalhar lá, comecei a ter um network muito bom ali. Lembro dessa época. Então, e aí, cara, comecei a ouvir uma galera lá falando, não, cara, você tem que fazer uma empresa escalável, você tem que fazer uma empresa... Comecei a ouvir uns caras lá que, puta, velho. E aí eu comecei a mexer no negócio, foi quando eu fui criar a Troianos Academy. Sim. Falei, vou escalar a certificação Bootstrap para Troianos Academy, e aí minha ideia na época era lançar uma plataforma online de assinatura de cursos, também presencial e em company. Coisa que estava dando muito certo também na época. Tipo assim, a empresa contratava você para treinar a equipe, né? E aí, cara, só que assim, um amadorismo empresarial fudido que eu tinha, conhecimento fiscal, tributário, essas coisas e tal, e eu me embananei. Na época eu consegui um sócio, que era para cuidar de vendas. Depois eu consegui um investidor que não manjava nada de tecnologia. Consegui um sócio que não entendia nada de tecnologia e um investidor que não manjava nada de tecnologia, né? Cara, acabou que eu me enforquei, né, juridicamente com esses caras, né? Tive vários problemas com eles, né? E aí eu passei por uma fase complicada que eu tive burnout. Putz. E aí eu entrei em quadro depressivo e tal, cara. Fiquei, assim, péssimo. E aí eu sumi da comunidade. Literalmente, eu parei de ir nos eventos, eu parei de dar palestra, eu parei de fazer as coisas, entendeu? Então, tipo, tive que arrumar um trabalho, voltar a trabalhar normal. Então, em 2019, eu voltei a trabalhar
Entrei numa startup de health tech na época, né? Voltei a trabalhar como front-end e tal, PJ, enfim. E aí, tipo assim, eu passei um período muito ruim ali de um quadro depressivo mesmo, de burnout, né? De ter que tomar diazepam, de ter crise de ansiedade, sabe, ter sinais de síndrome do pânico, e tive que me tratar com psicólogo ali durante um bom tempo, né? Então, e aí, cara, foi quando a gente se conheceu, né, nessa época das startups e tal, foi quando você me chamou, cara, a gente precisava de desenvolvedor. E na época eu tava abrindo um braço de headhunter também. Lembro. E aí eu fui lá e tal, nessa época eu já tava com sócio já, né? Eu tava todo embolado já. E aí tanto é que nem progrediu, né? Tanto é que eu nem voltei lá, a gente nem chegou a fechar nenhum contrato, né? Então, tipo, e hoje estamos aqui, né? Você foi morar em Sorocaba, agora é recente. Vim morar em Sorocaba, né? Eu vim morar em Sorocaba na pandemia, né? Eu tava cansado de São Paulo, aquele estresse acumulado, aquela cabeça cheia, cara, todo doente mentalmente, né? E aí eu falei, cara, eu preciso sair de São Paulo, e São Paulo começou a ter um bonde de nóia, assim, na rua, aquela coisa começou, cara, ficou um negócio zoado. E aí, cara, eu vim pra Sorocaba pra relaxar, pra ter um pouco mais de qualidade de vida, pra viver num ritmo menor, né, e tal. E aí você veio também, e agora nós estamos aqui no Coffee Beach, né? Estamos aqui gravando o Coffee Beach, episódio de estreia, né, pessoal? Episódio de estreia. E aí, pessoal, como o Kevin comentou, eu cheguei aqui em Sorocaba faz mais ou menos 3 meses. E aí eu perguntei pra ele, cara, vamos fazer alguma coisa aí de comunidade aqui em Sorocaba e tal. Eu já venho fazendo, né, envolvido aí na comunidade junto com o pessoal lá em São Paulo, mas vamos fazer alguma coisa aqui diferente. Até que a gente teve, porra, bora fazer um podcast, cara, tipo... É engraçado que quando você me falou do podcast, eu já tava com essa ideia, só que assim... Eu até pensei, falei, puta, cara, eu queria fazer em casa. Você também tava com essa ideia, né? De fazer em casa. Fazer em casa, é. E aí, comprar tipo assim, tudo e tal. Eu falei, puta, mas aí eu fiquei com preguiça de entender a estrutura trabalho. Dá trabalho, cara. Cara, quando você chegou em Sorocaba, e aí você falou pra mim, cara, vamos abrir um podcast. Nossa, meu olho brilhou na hora. Eu falei, caraca, velho, eu tava com essa ideia já fazia muito tempo e tal, e não sei o quê. E bom, e aí hoje a gente tá aqui. Aí assim, Coffee Beach, né? Como que a gente chegou nesse Coffee Beach? Eu sou um cara que eu sou péssimo pra dar nome às coisas. Se eu tiver filho um dia, vai se chamar Undefined, Default, Index. vai ser tudo nome assim, porque eu não vou saber dar um nome bom. Eu sou ruim de dar nome pras coisas, cara. Aí eu falei, Milton, ó, cara, sou ruim, eu vou deixar pra você, se você quiser aí, cara, o nome que você der eu vou aceitar. E aí você falou, né, que você comentou, né, eu tinha um canal no YouTube parado e tal, Sim. Como é que foi isso aí? Antes de eu entrar nessa área de Cloud Computing, junto com de DevOps, Cloud, Azure, com o Renato, com o pessoal, com o Vini, eu já estava criando um canal lá atrás para poder compartilhar meu dia a dia de tecnologia. E, por favor, e aí eu fui pensando, tal, tipo, programador, como que a gente pode pensar no nome, né? Eu falei, bom, todo desenvolvedor gosta de café. E a gente não queria criar algo clichêzão, né? Pode não sei o quê. Exatamente. A gente não queria algo clichêzão, né? E aí eu fui conversando com o pessoal, tal, tipo, até que eu cheguei nesse nome, Coffee Beach, perguntei pra algumas pessoas, o pessoal, pô, ficou da hora, tal, achei legal o nome, até fiz um logotipo na época. Eu até mandei pra vocês aí, vê se vocês têm ele aí, se quiser compartilhar com o pessoal aqui. Esse foi o primeiro logotipo do Coffee Beach, pessoal. O pessoal vai compartilhar aqui pra vocês. Vamos lá. Eu cheguei a postar pouquíssimos vídeos. E aí logo na sequência, ó, foi mais ou menos isso aí. Com 01 ali, né? E teve até uma... Você comprou o domínio coffeebeach.io? Comprei, cheguei a comprar. Eu acho que eu tenho ele ainda, não era sei. uma bala isso aí, né? Eu acho que até hoje, né? Um domínio.io é uma bala. E fiz introdução e tal, mas eu fiz pouquíssimos vídeos e aí eu já comecei já a seguir já na parte de DevOps, Azure. E aí eu acabei pausando o canal. E agora, falei, vamos deixar aqui, uma hora isso aí volta. Uma hora dá certo, e agora né? deu certo. E aí, pessoal, pra gente começar aqui essa nova proposta de podcast, a gente pensou também em reformular a marca, criar uma nova identidade, né? É assim, ó, cara, essa questão de identidade, né? Por exemplo, eu sempre acreditei muito em posicionamento de marca, essas coisas. Aí eu falei, Milton, cara, vamos pagar um profissional, vamos fazer um brand. Tudo bem, eu sei que, pô, a gente tá começando, tem um certo custo e tal, Sim. não sei o quê. Só que, cara, vamos começar a fazer certo? Vamos alugar um estúdio. Aí eu falei pra você, né? Eu falei, Milton, cara, aqui em Sorocaba tem um coworking
que o Ramírez Office, né, que eles têm lá uma estrutura de podcast, né, que é essa estrutura que a gente tá aqui, né. Eu falei, cara, vamos fazer um brand, vamos fazer tudo certinho, a gente já tá começando, vamos começar certo, porque dá bom, né. Tipo, se a gente começa certo, a gente tende a crescer do jeito certo também, né. E aí, cara, eu falei, ó, você perguntou pra mim, não, mas você tem alguém aí? Eu falei, cara, tem um cara que eu já fiz muito projeto com ele, tem um cara que, assim, ele tem um trabalho incrível, é um moleque novo pra caramba, tem um futuro excepcional, né? E ele tá aqui com a gente hoje, que é o Ronald, né? E aí, Ronald? Compartilha ele aí com a gente, beleza? Olá, pessoal, tudo bom? Bom dia. Seja bem-vindo ao nosso programa de estreia. Muito obrigado. Maravilha. Obrigado Então, pela oportunidade aí. o Ronald, cara, é designer de marca, né? E eu e ele já fizemos vários projetos juntos aí nas empreitadas que eu já segui, né? E aí eu falei pra ele, Ronald, é o seguinte, nós vamos com uma proposta assim, 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 ó, esse aqui é o Milton, tal, não sei o quê, a gente quer abrir um podcast e tal, e aí, cara, a gente queria que você mostrasse pra gente aí a ideia da logo, como que você chegou na proposta, né? Você fez aquele briefing com a gente, né? Então, assim, mostra um pouquinho pra gente aí sobre a identidade visual, sobre o que você trouxe da ideia Coffee Beat, né? Sim, vamos lá. Então, como o Kevin estava falando, né? É uma coisa muito importante para a gente trazer essa questão da identidade e a questão de profissionalizar em si. Posicionamento de marca, como a empresa vai se portar com relação aos outros. Então, isso é uma coisa que eu valorizo sempre e eu acho interessante também o podcast, a marca, o Kevin e o Milton valorizarem isso. E a gente acaba caindo em umas questões introdutórias aqui sobre a apresentação, umas questões sobre o que seria a identidade visual, o que seria a marca, como essa aplicação do posicionamento pode ter influência em como a marca vai se apresentar. Então aqui eu trouxe uma introdução bem simples sobre identidade visual, né? Então para falar sobre design, a gente não fala só sobre estética. A gente fala sobre posicionamento, sobre tom de voz, sobre questões muito mais técnicas do que a estética em si. Então, quando a gente tem um conceito bem estruturado para uma identidade, né? Quando eu vou criar uma identidade, eu faço questão que seja bem estruturado. Quando a gente tem esse conceito bem estruturado, a gente consegue ter uma base e flexibilidade, inclusive, para evoluir com a marca. E isso que eu acho que é uma ideia que eu e o Kevin já conversamos bastante, que é muito importante ter para essa marca do Coffee Beat, fortalecer essa conexão com o público. Então, quando a gente vai iniciar a falar sobre a marca, a gente tem essa introdução sobre a base da marca, né? Aqui tem até um livro, depois quem se interessar, quiser pesquisar, chama Designing Brand Identity. É da Lina Wheeler. Então, como base na hora de construir, na hora de fazer essa construção de identidade visual. E aí, como eu falei, pontos importantes para a criação, para a construção de uma marca, para a construção de uma identidade visual, principalmente a pesquisa, né? Então, a parte da pesquisa, como é uma parte bem extensa, é uma parte que a gente toma bastante tempo, e nesse tempo a gente consegue conduzir briefing, a gente consegue fazer uma entrevista mesmo com o Kevin, com o Milton, para entender o que de fato eles gostariam, alinhar as expectativas deles com a expectativa do público deles também, porque como especialista, nosso trabalho é conduzir essa questão da identidade para cair bem para o público, cair bem para quem está construindo a marca, né? Para quem é a marca de fato, Coffee Beat, e conseguir traduzir tudo isso de uma forma estética, agradável também, além da estratégia, né? E aí nessas conversas com o Kevin, com o Milton, a gente teve esses insights da troca de ideia, né? De ser uma mesa redonda ali para a gente conversar, conseguir conectar com o público ao mesmo tempo que tem uma conversa legal ali no momento, e também de ser uma fonte de conteúdo, né? Uma fonte de notícias, de atualizações, updates mesmo, né? Sobre tecnologia. Então esses pontos foram acabando sendo centrais na hora da construção.
Outra coisa muito interessante também que a gente trouxe foi essa questão da cultura de comunidade, né? Que o pessoal de desenvolvimento, É. tecnologia E é engraçado que você traz. não. Desculpa te cortar, é engraçado que você não sabia, né, Sim, dessa cultura, né, de tecnologia. No design não é tão. Acho que talvez agora vem mudando um pouco esse cenário, mas na programação a cultura é algo que você. É implícito, né? E aí é engraçado sim. que você não sabia, né, dessa ideia É, de cultura de comunidade, né? exatamente. Eu até estava conversando com o Kevin durante as conversas. Eu me surpreendi muito, porque, assim, cada área tem sua especialidade, tem seu público, sua cultura. E, pelo que eu entendi das nossas conversas e das minhas pesquisas, a cultura de comunidade é muito forte no desenvolvimento e tecnologia. Então, eu quis trazer isso também para a construção da identidade, já sendo uma característica, né, não tinha por que deixar isso de lado. Então a gente também tem essa questão da troca de informação, um com o outro conversando para evoluir juntos. É uma coisa que eu não estava tão habituado, mas durante as pesquisas a gente foi entendendo. E aí a gente consegue alinhar até um pouco como a marca tem que se parecer. Então ela não pode ser tão distante, por exemplo, ela tem que ser mais agradável, ela tem que ser mais próxima, como ela vai falar de uma forma mais próxima, né, num tom mais pessoal. E são características que a gente traz também para a identidade visual. Às vezes é difícil imaginar como a gente traz esse tipo de sentimento, esse tipo de colocação da marca, mas a gente tem que tentar trazer isso para o visual e também para a estratégia da marca, como a gente estava conversando. E aí, a partir dessa estratégia que a gente faz, a gente consegue construir um conceito. Como eu falei também várias vezes com o Kevin, com o Milton, eu acho extremamente importante a gente ter um conceito para, porque a gente precisa de um storytelling, a gente não pode começar nada do zero. Então, tem que ter uma justificativa para tudo, para o final, né? E por conta do nome, de tudo isso que a gente estava conversando, passou a tentar pensar na questão do bit. O bit, que é a unidade mais fundamental da informação digital, e o pixel, que é a menor unidade da imagem digital. E tudo isso está intrinsecamente ligado ao espaço visual, que é aí que os dois lados se conectam, né? Então tem a questão da tecnologia conectando com o visual. Enquanto o bit está representando os dados mais binários, o pixel está formando as imagens. Então esses dados viram imagens. E aí, nesse contexto, a identidade eu construí toda pensando no pixel grid, que seria esse quadradinho de vários pixels, né? E aí, tudo da identidade, depois vocês vão ver que passa por esse pixel grid. Então, tudo é construído dentro dessa malha, né? Então, todos os elementos vetoriais da marca, o logotipo, o símbolo, tudo isso, a gente usa o pixel como base. Então, nesse contexto, organizando os elementos também, sem recorrer aos efeitos visuais muito ultrapassados, porque a gente está falando de tecnologia, então a gente tem que ser atualizado. A gente tem essa estética digital ainda, né? Mas sem parecer ultrapassado. O Milton pegou no celular aqui sem querer aqui. Mas vamos lá, Ronald. Vamos lá. Então, passando um pouco sobre a estratégia, né? Que, como eu disse, a gente precisa ter uma estratégia de marca bem construída, né? Para poder construir um visual forte, um visual com uma base. E aí, com o Kevin e o Milton também, a gente conseguiu construir algumas características que a marca precisava ter, além dos arquétipos da marca, que é muito importante para a hora da gente comunicar, na hora da gente falar como marca. Então, a gente definiu como arquétipos de marca, Coffee Beat, sendo uma marca sábia e criadora. Então, são dois pontos importantes. O sábio está muito relacionado à questão de passar informação, passar conteúdo, e a criadora está muito ligada a essa espontaneidade da criatividade, da conversa livre, da conversa solta. E nesses pontos que às vezes a gente está conversando, cai num assunto, volta para outro. Então, isso tem muito da criatividade em segundo plano também. E Legal. aí, como a Coffee Beat precisaria se comportar, quais características ela teria? Ali no círculozinho escrito Coffee Beat seria o sol da marca, tá? Essa representação gráfica. Então, quanto mais perto do nome, Coffee Beat, mais perto do sol da marca. As características são mais fortes. Então, seria legal para a gente ter uma marca, ser uma marca extrovertida,
minimalista, descolada, principalmente. Esses 3 pontos estão muito relacionados ao podcast, à conversa, a conversa descontraída. O minimalismo vem muito da tecnologia também. Depois disso, dinâmica, moderna e popular. A gente precisa conversar com vários públicos de uma forma clara e dinâmica também, né? A gente precisa ter uma conversa agradável durante todos os tempos, e isso a marca leva não só para as conversas, mas para outros pontos também, caso ela queira avançar. E, por último, leve, divertida e direta. Não quer dizer que ela é menos leve, menos divertida ou menos direta, mas quer dizer que a marca deve mostrar isso um pouco menos frente às que a gente definiu. Show. Vamos lá? E aqui tem 4 pontos importantes para a construção da marca, que a gente chama de drivers de marca. Esses drivers me guiaram, né, na hora da construção, e a gente foi construindo conforme a conversa que eu tive com o Kevin, comigo. Tudo a gente já conversou, que é o Pixel Grid, né? Então todo o design vai correr dentro daquela grade de pixels. Então vocês vão reparar que em vários momentos a gente está respeitando aquela grade, usa como um grid, uma malha para construir o visual. Depois, tipografia monoespaçada e geométrica. Tipografias monoespaçadas estão muito relacionadas com os terminais, né, de programação. Vocês podem falar até melhor do que eu, né? Então, esse tipo de fonte monoespaçada evoca muito a programação e o universo digital, sem parecer antiquado, sem deixar de ser moderno, né? Então, elas são bem geométricas também. Depois, a paleta de cores bitonal e de alto contraste. A gente também trabalha muito a ideia do termo ou preto ou branco com as cores de contraste. E, por último, os elementos pixelizados. Então, a gente usa aquela malha para criar esses elementos pixelizados sem a nostalgia, sem a ideia de que pareça 8-bit ou uma coisa mais antiga, sabe? E aqui, por fim, vamos mostrar a identidade de fato, né? Eu construí também o conceito da paleta, como eu estava conversando com vocês, ela é muito fundamentada na bitonalidade com as cores contrastes. Então, é tudo muito lembrando essa questão do terminal, como eu falei, né? Então, tem esses acentos mais vibrantes, essas cores mais vibrantes, com a solidez do binário, do preto e o branco, mas com a flexibilidade na interface digital. Então, são essas cores que a gente construiu para a marca, né? E tudo também muito relacionado à estratégia do público, à estratégia de quem a gente quer conversar de uma forma mais vibrante, mais divertida. Ô, Ronald, então, só um minutinho. Sim? O áudio tá picotando aí também? Ou? Ele picota e depois volta. Alguma coisa do cabo tá dando. Ah, não, tá bom, beleza. Vai lá, Ronald. Ô, Ronald, você Pode consegue dar uma acelerada pra gente aí? Consigo. Vai lá, das cores aí. Vamos lá. O legal é que tem, cara, uma variação muito grande, né, de Sim. cores, né, cara? E são tons legais. Você olha e você fala, pô, parece que dá um conforto, né, visual. Né? Sim. A ideia é justamente essa, tentar trazer esse conforto sem largar a mão também um pouco do minimalismo que a gente estava conversando antes. E a gente tem também a tipografia institucional. Foi até legal que na época que eu apresentei, o Kevin estava usando essa tipografia em algum projeto, né, se eu não me engano. Tava E a usando no tipografia projeto. IBM Plex, né? E essa tipografia ela é bem versátil e também tem essa versão monoespaçada que a gente comentou, que é muito usada em terminais. E aqui está o logotipo final que a gente construiu, Coffee Beat, também Lindo. construído dentro daquele Pixel Grid, como eu conversei com vocês, e ele é bem modular também. Então tem essa precisão, essa modularidade, tudo que remete à tecnologia, desenvolvimento. Eu lembro que eu me incomodei com o B, né? Eu falei, pô, cara, eu tinha um outro B, né? Eu tinha me incomodado. Eu falei, cara, esse B aqui, eu não sei, tá parecendo um G, né? Eu achei que era um G. Quando a gente está construindo mesmo a identidade, a gente está construindo o logotipo, a gente tem que fazer tudo junto, para ter o mínimo de... E às vezes eu tô tão dentro daquilo, tô vendo tanto aquilo, que acaba que esses detalhes passam. Mas realmente, aí a gente passou por uma conversa, a gente entendeu o que precisava ajustar e ajustamos. E além dos ícones, né, eu criei um pacote de ícones bem pequenininho, mas para ajudar a identidade, para dar apoio à identidade nos diversos que
a marca faz e que a marca se expande também. Maravilha. Show Por de último, a bola. gente montou os patterns, né, que são aqueles padrões gráficos, também vão dar apoio na identidade, vocês vão ver aqui. Essas formas, linhas e outros elementos vão ajudar a gente a construir postagem de rede social, postagem de LinkedIn, vídeo, vinheta, tudo isso a gente consegue usar com esses elementos de apoio. E aqui, por último, eu trouxe algumas aplicações só para a gente ver a marca funcionando em si, né? Aqui está o logotipo com as cores aplicadas, Nossa, da muito forma que legal, eu né, mostrei lá anteriormente. A gente tem aqui, ó, várias Show de aplicações bola. do logotipo. Show de bola mesmo, olha. Aí, vamos fazer um watch desse aí, hein? O bonézinho É, legal. o boné vai legal. sair, boné, caneca, Boné vai sair. logo logo, né? Logo, logo, né? Não, show de bola, ô Ronald. Cara, Show. a gente queria agradecer aí sua participação aqui no podcast. Seu trabalho, cara, assim, Sensacional. sensacional. Quem quiser te contratar aí, como é que faz? É só entrar no meu Instagram, Ronald Notz, N-O-T-Z, né? Ou mandar um e-mail também, ronald.notz@outlook.com. Mas entrando no meu Instagram e me mandando uma DM. Beleza, hein? Ó, Tá. quem quiser contratar o Ronald aí, pode contratar ele. Pede um desconto, hein? Fala, ó, cara, eu vim lá pelo Coffee Beat lá, o Milton e o Kevin indicou você. Mas, Ronald, cara, muito obrigado aí pela sua participação. E a gente se vê em breve aí novamente, hein? Com certeza, eu agradeço pela oportunidade aí e boa sorte para vocês, Tamo Kevin e junto. Milton. Esse novo projeto aí que tá com tudo. Tamo Valeu junto. demais, Ronald. Abraço, cara. Valeu. Bom, cara, eu É acho isso, que né? é isso, né? Acho que como um piloto, acho que a gente já trouxe tudo aqui que a gente precisa, A né? ideia aqui é mais nos apresentar, Nos mostrar apresentar, um pouco né? aqui da proposta. E, pessoal, em breve teremos os próximos episódios, né? Não se esqueçam de se inscrever aqui no canal. Ativa as notificações, o sininho, tá bom? Deixa um comentário aí, compartilha com a galera. Compartilha, exatamente. Show de bola, então. Valeu, Kevão. Valeu, Milton. É nóis. Até Galera, a próxima. Até a próxima. E segue a gente lá no Instagram também, hein? Valeu. Coffee Beat _oficial. Valeu, tchau, tchau. Valeu.